Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro da Página 20. É um prazer ter vocês. Nosso último encontro do ano de 2025, nosso ano de fundação, então, assim, um encerramento muito especial. Hoje nós temos a nossa grandíssima convidada, Cris, que participou das nossas reuniões, palminhas, sempre dando comentários muito pontuais e muito interessantes. Então, uma grandíssima homenagem em ser a nossa convidada VIP hoje, para falar sobre o último livro da Raquel de Queiroz. Hoje é o último, né? O tema dos últimos. O último livro da Raquel de Queiroz, que é Memorial de Maria Moura. Muito interessante, porque é o último livro que ela escreveu na vida. A Raquel de Queiroz costuma ser bem famosa pelos 15, né? Que é o primeiro livro que ela escreveu na juventude, por volta dos 20 anos. E o Memorial de Maria Moura é sua obra mais madura, né? Ela escreveu antes de morrer, com 80 e poucos anos, se eu não me engano. Cris, a sugestão foi sua de trazer esse livro para o clube. Foi uma sugestão maravilhosa. A gente adorou a leitura. Então, eu quero começar com você, já fazendo algumas perguntas para a gente começar esse debate. Preparada? Quer se apresentar? Eu só queria agradecer por ter me convidado para o Clube do Livro, por ter me convidado para ser a convidada VIP, para aqui com vocês, e agradecer por ter conhecido vocês esse ano também, que foi um encontro maravilhoso. Muito obrigada, sou gratidão. Ah, imagina, só gratidão mesmo. Você quer falar um pouquinho do que você atua ou da sua relação com a leitura? Sim, eu leio desde sempre. A minha figura está sempre ligada a um livro. Inclusive, as pessoas falavam assim, que sempre me encontravam. Em qualquer lugar, eu estava com um livro na mão. E quando eu era criança, tem uma história bem interessante. Quando eu era bem criança mesmo, eu não era nem adolescente, eu estava viajando com os meus pais e eu fiquei sem ter o que ler. Eu catei a Bíblia e li a Bíblia. E eu descobri uma coisa chamada morte. Descobri que minha mãe ia morrer. E aos 8, 9 anos de idade, entrei numa depressão profunda por causa da Bíblia, da leitura da Bíblia. Olha que coisa louca, né? Depois me restabeleci, fiquei bem e nunca parei de ler. Eu sou viciada em leitura. E esse livro da Maria Moura é muito, muito, muito interessante. Ele foi lançado em 1992, né? Nós estamos o quê? 30 anos, né? 33 anos, né? E eu tenho a 5ª edição dele, de 1992. Olha, que legal. Está com o meu boletim aqui para disfarçar um rasguinho que tinha aqui, mas ele está aqui, uma relíquia da minha estante. E eu gosto muito da Raquel de Queiroz. Não só dessa obra, mas de outras obras dela também. E posso começar a falar já? Pode, claro. Tá. Como a Sofia já adiantou, esse livro aqui, ele realmente é um marco, né? Porque é o último livro publicado pela Raquel de Queiroz. E encerrou, na minha opinião, ele encerrou suas publicações em vida de forma grandiosa. Esse livro ele já foi sucesso na época do lançamento, que às vezes você tem um livro ali e ele fica meio morno, né? Mas nesse caso, não, ele vendeu muito. Ele ganhou o prêmio Jabuti de ficção de 1993. A nossa querida Sofia, nossa anfitriã, ela sabe muito bem o que isso representa para uma escritora, para um escritor. Teve adaptação para uma minissérie da Globo, protagonizada pela Glória Pires e por quem que mais estava lá? Aí, eu não me lembro mais dos outros, mas eu me lembro muito bem da Glória Pires, né? Também lembro. Que foi uma minissérie que estourou, né? Grande produção, foi maravilhoso. Agora, uma coisa que eu acho interessantíssima também, a Raquel de Queiroz. Quando ela era questionada sobre como chegou ao enredo do livro, ela contou que estava fazendo uma pesquisa sobre a seca no Nordeste e chegou a um livro que retratava a primeira seca no Brasil, na região de Pernambuco, datada de 1602. Só que esse livro não falava apenas da seca. Ele falava também da história de uma mulher chamada de Maria de Oliveira. Me achará ainda, né? Minha parente, provavelmente, ali, a Oliveira. E que ficou conhecida no sertão porque ela chefiava um bando de homens
que assaltavam as fazendas ali da região. E a outra coisa que me impressionou bastante, vocês viram a dedicatória do livro? Sim. Né? Para nada mais, nada menos que a Sua Majestade Elizabeth I, Rainha da Inglaterra. Mas não a Elizabeth que a gente conhece, mãe do Charles, não. Essa reinou no século XVI, né? Em 1533 até 1603. E aí, o que a Raquel teve? A brilhante ideia de misturar a Rainha Elizabeth do século XVI com a Maria de Oliveira do século XVII, que imperava no banditismo do sertão nordestino. E foi uma ideia, na minha opinião, brilhante. Misturadas essas duas figuras, quem nasceu daí? Maria Moura, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, né? Porque eu, pessoalmente, eu penso o seguinte, que no Nordeste, naquela época, e até hoje, a figura do homem é muito mais forte, a figura patriarcal é muito mais forte que aqui, né? Nós temos um Lampião cangaceiro, nós temos quantos cangaceiros famosos e quantas mulheres que estavam no banditismo que a gente ouviu falar? Só a Maria de Oliveira, né? E quando ela cria essa Maria Moura, ela dá uma força, mesmo uma força torta para a figura feminina, que você não vê, você não via. E é uma coisa única, única. E eu acho que ela foi brilhante quando ela fez isso, né? E a Maria de Oliveira, ela imperava no sertão de Pernambuco. E eu, particularmente, eu penso que a Maria Moura, ela dominava o sertão do Ceará, porque foi lá que a Raquel nasceu. E ela menciona, às vezes, Crato. Crato, ela menciona 2 ou 3 vezes, que é uma cidade cearense mencionada no livro umas 2 ou 3 vezes. Né? E quando foi isso? Né? No século XIX, em que a economia era baseada em grandes propriedades rurais, na mão de obra escrava. Havia uma estratificação social muito acentuada e uma estrutura, como eu já disse, fortemente patriarcal. E é interessante, a estrutura do livro eu acho muito interessante, porque ele é narrado na primeira pessoa, mas por 5 personagens principais. 5. É um livro extenso, mas a leitura dele é fácil. Porque a Raquel, ela se mostra uma excelente contadora de histórias. Não só aqui, mas se você lê o 15, se você lê as Três Marias, tal, você vai verificar essa é uma característica dela. E a história realmente é muito interessante. Nós vamos acompanhando uma moça criada para ser sinhá e que vai se transformando por medida de sobrevivência em uma líder cangaceira do sertão nordestino. E aqui eu faço uma vírgulazinha para dizer o seguinte: uma medida de sobrevivência pela qual aos pouquinhos ela foi se apaixonando, porque ela tomou gosto por aquilo. O que no começo era desespero, depois fica bem evidente que virou uma paixão. Ela gostava daquilo, ela sentia necessidade, ela tinha vontade de poder, de viajar, de conhecer, de dominar, de mandar. Ela tinha todos esses sentimentos dentro dela. Então, aquela mocinha de 16 anos de idade, ela sempre teve dentro dela um furacão, né? Tanto é que quando a mãe dela morre, ela já se envolve com o marido da mãe, o padrasto dela, né? E, assim, parecia que ela era dominada por ele, mas quem dominava ali? Quem manipulava? Quem manobrava? É inegável também que a Raquel, com este livro, ela abre um debate sobre temas que são importantes até hoje. Machismo, emancipação feminina. Ela trata um vívido retrato do Nordeste naquela época. Violência, disputa por propriedades rurais, né? A estratificação social, como é que a mobilidade social ou a falta dela funcionava ali? Como que era isso?
E é inquestionável que essas mulheres, personagens de Raquel de Queiroz, elas são mulheres à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Eu não sei se vocês leram Dora Doralina. Ela é uma mulher jovem, que ela fica viúva, e ela sai, e ela se envolve com artistas, com o povo do teatro, e ela vai conhecer um mundo que não existiria uma mulher casada, certinha, daquele tempo. A própria Raquel, ela foi uma mulher à frente do tempo dela. Ela escreveu o primeiro livro dela, o 15, quando ela tinha 19 anos. Tudo bem, que tem umas ganefes por aí que também fazem isso. A gente Não é? E é interessante naquela época, imagine, ela com 19 anos. Naquela época, os críticos. Aí você vê o machismo da época. Teve crítico que chegou a suspeitar que não tinha sido escrito por uma mulher, mas sim por um homem. Porque uma mulher não tinha capacidade de escrever um livro daqueles. Então, Raquel de Queiroz, na opinião desse crítico, era uma figura forjada, um nome inventado, um pseudônimo, para esconder alguma coisa, um homem que não queria aparecer. Porque uma mulher não tinha inteligência suficiente para escrever o 15. Além do mais, uma mulher, uma menina de 19 anos de idade. Agora, é engraçado, né? Que o primeiro livro dela foi lançado aos 19 anos. E o seu último livro, no caso este daqui, aos 82 anos. Aos 19 anos, você é muito jovem para você lançar alguma coisa. Você tem que ser muito bom. E aos 82 anos, feliz daquele que ainda tem a sua capacidade mental sem estar alterada, sua saúde para escrever um livro. É fácil. Um livro assim envolve pesquisa, envolve disponibilidade para escrever, envolve disposição para escrever. E ela teve tudo isso, né? Ela foi à frente do seu tempo ainda, quando ela foi eleita a primeira mulher para a Academia Brasileira de Letras em 1977. Ela também foi a primeira mulher a ser agraciada com o Prêmio Camões. Então, tudo isso faz dela uma mulher à frente do seu tempo, uma figura única. E realmente eu tenho uma admiração profunda por ela, por todas essas conquistas, por toda essa marca que ela deixou, essa história de vida que ela deixou, que é muito bonita. E, assim, eu recomendo a todos que leiam os demais livros dela, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Falar? Não, Cris, você tá indo para... Não, eu acho essa parte dela, que descreve a Maria Moura com esse poder... O que mais, assim, eu fico questionando esse poder dela. Porque, assim, ela descreve a Maria Moura, que luta pelo poder, né, que é poderosa, é empoderada, e, ao mesmo tempo, se sente vulnerável pelos homens, né? Sim. Então, você vê como é que ao mesmo... É engraçado isso, porque a mulher, ela tinha, e hoje é assim também. Então, o que mais me doeu, vamos pôr assim, é do tipo assim, ou ela escolhia o poder, ou ela escolhia o amor. E um homem, quando tem um poder, ele não escolhe isso, ele tem os dois. Aliás, às vezes tem 2 ou 3 amores também, né? Não, é verdade. Então, mas ele tem o poder, mas ele não se sente ameaçado pela mulher. Então, ele pode ter o poder e pode amar. Agora, a mulher, quando ela tem o poder, se sente ameaçada pelo homem. Então, ela fica nessa coisa de, pô, eu vou abrir mão do poder pelo amor, ou eu vou continuar com o amor e vou abrir mão do poder, né? Eu acho muito legal isso daí que ela aborda, que é atual até hoje, né? Sim. Então, aí quando você falou da Rainha Elizabeth, tal, eu fiquei pensando nisso, né? Porque mesmo
a Elizabeth, a nossa Elizabeth, né? A gente tem aquela sensação dela que ela tinha o poder, mas tinha aberto mão do amor, né? Apesar de ser casada e tal, mas dava essa sensação, né? Margaret Thatcher, todas essas, assim, que estão empoderadas, entendeu? Mas a questão da Rainha Elizabeth II, se você vir a biografia dela, você vai ver que o Philip foi uma grande paixão na vida dela. Ela era apaixonadíssima por ele. Inclusive, essa questão do poder. Teve momentos que ele questionou por que o filho dele tinha mais poder que ele. Tipo, ele meio que ele competia com ele. Ao mesmo tempo que ele queria ficar casado com a rainha, ele não queria ser aquele rei sem trono, aquele rei sem cetro, entendeu? Às vezes eles tiveram discussões por isso. Ele falava assim, meu filho tem mais poder que eu, porque ele era muito vaidoso também, né? E ela era apaixonada por ele, arrumava cargos para ele. Agora, se é uma mulher, ele é o rei e é a rainha, e ela é uma rainha sem trono, abaixa a cabeça, fica ali, né? Os sentimentos põe para dentro, engole em seco e segue. Já o homem não, né? Então. A Maria Moura com o Valentim era mais ou menos assim, né? O Valentim estava ali querendo manipulá-la, manobrá-la. Não aceitava mesmo que ele estava com ela, não por amor, né? Porque ele queria mesmo de certa forma tomar o poder dela. Se continuasse, ele iria tomar. Eu acho. Então, e aí ela abre mão disso, né? Desse amor, porque sabia que ele ia tomar o poder. Então, ele não amava. Então, eu acho isso até hoje muito atual, muito atual. A mulher ainda tem um sacrifício na hora que fica o poder. Não vou falar nem de maternidade, mas estou falando de amor, de casal, né? Então, tem essa coisa do poder. Inclusive, ali, quando ela se revolta e escolhe ficar com o poder com o Valentim, ela, na verdade, ela foi obrigada. Ela, além dele estar querendo usurpar o poder dela, ele estava traindo-a de uma maneira pior do que com as mulheres que ele dormia. Ele simplesmente pegou um protegido dela e levou, né, ele traiu-a como se fosse a vida profissional dela. Ele puxou o tapete dela ali profissionalmente, enquanto ela pegou uma pessoa que estava sob a vigilância dela, sob o cuidado dela, e ia acabar com o nome dela. Ele desmoralizou-a. Então, aí ali, eu acho que foi fatal. Mais do que as traições, mais do que ter mulheres, umas prostitutas sentadas no colo, que ela ficou muito brava com isso também, né? Falando que ela comia na mão dele igual um passarinho e tal. Então, ele realmente, isso que você está falando é bem verdade. E a gente vê isso nos dias atuais também. Então, exatamente. A gente vê mulher abrindo mão de carreira, mulher indo frente para o marido aparecer, mulher baixando a cabeça para o marido brilhar. Você vê muito, muito, muito. E dificilmente você vê o contrário, né? Sim, com certeza. Quando eu peguei o livro, assim, pela primeira vez... Vocês estão me escutando? Tô. Tá. Quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu falei, gente... Porque a Raquel de Queiroz, como a Cris disse, se inspirou na Rainha Elizabeth I, né? Aí eu pensei, gente, o que tem a ver, né? Assim, o sertão brasileiro, uma cangaceira, mulher macho, assim, senhor, com a Rainha Elizabeth, assim, né? Tipo, qual é a conexão? E eu acho que esse foi exatamente o tema que mais tem conexão, que elas realmente, assim, são mais parecidas, né? Sim. Porque a Rainha Elizabeth I é conhecida como uma rainha virgem, que nunca casou. E um dos motivos dela nunca ter casado é justamente para nunca abrir mão do poder, né? Para nunca ter que dividir com ninguém, porque na época não seria um rei consorte, seria o rei da Inglaterra. Então, eu acho que é muito engraçado. Isso, a Maria Moura não fica com ninguém, não escolhe um parceiro, porque ela teria que dividir a jagunçagem que ela tinha. Então, eu achei isso muito interessante. A outra coisa, assim, eu não sei se alguém leu o 15 aqui, tá? Mas alguém leu As Vinhas da Ira? Não. As Vinhas da Ira é muito legal, é um ícone também. Só que é engraçado, você vê o 15, que a Raquel escreveu em 1930, sobre retirantes. E As Vinhas da Ira também é sobre retirantes, só que retirantes americanos. E foi escrito, e é um livro super premiado e tal, só que ele foi escrito em 1939. Se você pegar os dois livros e você ver, você fala assim, quem se inspirou em quem? Provavelmente ele na Raquel de Queiroz aqui. O do John Steinbeck foi em 1939 que ele escreveu em 1930. Mas é maravilhoso, o 15 também vale a pena
ser lido. Eu li esse livro, é engraçado, né? Há muitos anos atrás, né? Primeira vez. Muitos, muitos, muitos. E agora Você fala quantos, Cris? 30. Você fala quantos anos? 30. Não precisa. Deixa aí na roda. Deixa na roda. E agora eu li o livro. É engraçado, porque o livro é o mesmo, né? Eu que sou outra. Eu que mudei. Pois É é. muito engraçado isso. Muita coisa que eu vi lá atrás, eu vejo hoje com outro olhar. Mas não a Maria Moura. A Maria Moura, ela despertou em mim sentimentos muito conflitantes. Em momentos, eu torcia por ela. Em outros, a arrogância e a empáfia dela, e também a postura implacável, me fizeram querer que ela fracassasse. Ela não é aquela testinha que você vai seguindo e fala torcendo por ela. Tem horas que você fala assim, nossa, ela é legal, mas aí ela vem e pá, faz coisas que você moralmente não pode concordar. O personagem também do Beato Romano, você compara ele com a Maria Moura. É muito legal também você fazer essa comparação dos dois. Ambos são capazes do mal e do bem. Mas o que prevalece em um é diferente do que se destaca no outro. Ele errou, mas ele tinha a vocação natural para o sacerdócio. E ele exerce o sacerdócio transformando-se de padre que ele era no Beato Romano. Sempre oferecendo ajuda moral, espiritual. Ele errou? Sim, muito. Mas ele tem uma legítima preocupação com a vida espiritual das pessoas. E é bonito como ele coloca isso em forma de caridade. É um contraponto com a Maria Moura. Porque ela não tem remorso pelas coisas que ela faz. Ela, às vezes, até reflete. E aí ela sente um pouco sobre o que falar. Principalmente naquele caso do Valentim. Ela sofreu, ela sentiu. Mas quando ela toma a decisão dela, mesmo que a decisão seja matar alguém, ela fica em paz com isso. Ela fica super em paz em matar alguém. Ele se martiriza. Ele é a culpa em pessoa. Ele remora o passado, os erros que levaram. Aquilo ali, né, que tiraram a batina dele. As partes que o padre fala, elas são muito reflexivas. E as da Maria Moura são o quê? Bem pragmáticas. Muito pragmáticas. Ela está sempre focada na ação. O padre, ele está focado na vida interior. A Maria Moura, não. Ele tenta melhorar a vida alheia, porque a dele está perdida. Eu acho que é mais ou menos isso que ele faz. Eu não consigo melhorar mais nada do meu passado, mas eu posso olhar daqui por diante e fazer com que as pessoas sejam diferentes. Eu posso fazer a diferença para as pessoas. Aquilo que eu não fui 100% correto, eu posso ajudar outros a ser. Então, você vê o quê? Altruísmo, uma inteligência profunda. Eu vejo muito isso. Tem muita virtude no padre e muita falta de escrúpulo na Maria Moura. Saúde, Sofia. Obrigada. Tem uma fala da Maria Moura no meu livro. Ele está nas folhas 330, mas na edição de vocês está diferente. Ela fala assim, ó. Quem pode, pode. E podendo, faz. Isso é o quê? Dane-se o outro. Eu quero pegar isso, eu quero isso, eu vou ter. Agora, sim, eu me questiono também umas partes lá. Dentro da Maria Moura, que eu acho que é isso que a Elisete perdeu a conexão ali. Oi, voltou. Aquilo que você estava aqui discutindo, a questão de marido, da necessidade do marido, né? Aí, eu me fiz esse questionamento também. Eu me perguntei o seguinte, dentro da Maria Moura, morava uma sinhá? De onde vinha aquela vontade de ter marido? É realmente muito conflitante a gente perceber que ela que queria ser independente, correr o mundo, como ela dizia, ser dona do seu nariz, ela daria tudo para o Cirino. Ela daria para ele todo o dinheiro das suas botijas, sem pestanejar, se ela soubesse que ele não ia traí-la. Ela entregaria para ele o comando,
Ela fala isso claramente, que ela entregaria o comando, ela entregaria o corpo, ela entregaria a alma dele, as botijas para ele. Ela não fez isso porque ele atraiu antes disso. Ele foi com muita sede ao pote de mel. E aí ele se perdeu. E você vê que a questão, assim, é como se ao mesmo tempo que ela quisesse ter independência, é muito conflitante isso. Ela gostava de ser dominada. Ela queria um marido mandando. Até mesmo quando o Cirino se deita com ela. Há uma relação de domínio ali que ela permite, e até gosta. A primeira e a última vez que ele deitou com ela, parece estupro. Eu acho que foi, na minha opinião, que foram 2 estupros. É muito forte. Permitidos por ela. E que, inclusive, agradaram. Ela gostou. Né? E aí, tudo isso nela é muito conflitante. E esses pensamentos dela, essa falta de pudor, fazem com que o Beato Romano, a história dele seja de uma nobreza, né? De uma nobreza, ele matou para salvar a própria vida. Ele matou na hora da ira, com raiva. Mataram a mulher que ele amava. Mataram o filho que ele ia ter com ela. Tiraram tudo dele, tiraram a felicidade dele. Tiraram tudo dele. E ali, para não morrer ainda, ele ia ser morto, ele matou. E é muito estranho, né? Porque eu gosto muito disso, porque eu acho que o grande contraponto ali dos valores são Maria Moura e o Beato Romano. É. Aqui no meu livro, a história 188, tem um pedaço aqui, que o Beato Romano, quer dizer, 188. O Beato Romano, ele define a felicidade. Não, o homem feliz não é o que não tem camisa, como da história que Padre Barnabé nos contava no seminário. O homem feliz é o que não tem passado, o maior dos castigos, para o qual só há pior no inferno é a gente recordar. Lembrança que vem de repente e ataca como uma pontada debaixo das costelas, ali onde se diz que fica o coração. Alguém pode ter tudo, mocidade, dinheiro no bolso, um bom cavalo debaixo das pernas, o mundo todo ao seu dispor, mas não pode usufruir nada disso. Por quê? Porque tem as lembranças perturbando. O passado te persegue como um cão perverso nos teus calcanhares. Não há dia claro, nem céu azul, nem esperança de futuro que resista ao assalto das lembranças. E tem um outro trecho que ele lembra uma canção que diz: pena que não pudesse levar também as amarguras. Então, a felicidade para o Beato Romano é você não ter um passado, não ter lembranças, como as lembranças doloridas que ele tem. E a Maria Moura? O que é felicidade para ela? Dinheiro, poder, liderança, domínio. Ela é implacável, ela tem um código de honra muito particular. Algumas coisas são sagradas. Outras a gente pode dar um jeitinho. Tem regras de conduta? Tem. Pessoas mais vulneráveis ela ajuda. Mas quando ela está furtando ali, ela tudo da pessoa, dessa pessoa ali, varre a pessoa, né? Às vezes é um funcionário que de repente vai ter que responder para o patrão e ela não tem esse limite, esse filtro. Ela não fala, vou levar só um pouco e deixar um pouco para você. Não, ela leva tudo. Enquanto o Beato Romano pensa no outro, ela pensa nela, no poder e no que ela quer. Ela quer e acabou. E é engraçado porque, assim, ela tem um trecho do livro que ela está impactada pelo entendimento quanto ao alcance do poder. O que é o poder? Ela se questiona. O que faz alguém ter poder? O que o poder traz consigo? E ela responde: você decide quem vive e quem não vive. Isso é o poder. É Deus. É Deus, é Deus.
E assim, a memória dela, o padre Romano, enquanto o Beato Romano está lá sofrendo com as memórias, amargurado pelas lembranças, ela simplesmente, com relação ao Valentim, ela passa a depressão, ela se deita, ela se acaba, mas um dia ela se levanta e ela diz o seguinte: o que é para se esquecer tem que ser esquecido. E dali por diante, a memória dela com relação àquele fato acabou. Enquanto o Beato Romano se martiriza, passa o resto da vida carregando culpa, ela não tem a menor culpa, nem pelo homem que ela amou. Ele amou muito e sofreu. O que aconteceu com a Elisete? Sumiu. Não sei. Não, mas é muito interessante mesmo, Cris. Mas Eu tô aqui, mas a minha internet está muito ruim, porque eu estou em outro lugar, então eu só estou no áudio. Ah, tá. Mas é muito interessante, voltando um pouquinho aqui que você está falando, que eu achei muito ousado da Raquel de Queiroz, assim, como mulher, né, pelo tempo e até pela idade, assim, porque ela traz um tema que até hoje é meio tabu, que é a mulher que tem sede de poder, né, de rei, enfim, é uma mulher forte, independente, e na cama ela é dominada. Eu acho muito Rita Lee isso, né, do Me Deixa de Quatro no Ato, assim. Acho muito... Não é? Eu acho muito... isso mesmo, exatamente. Eu acho muito ousado da parte dela trazer isso numa trama como essa, sabe? Essa mulher que domina todos, mas no fundo quer ser dominada. Eu achei isso interessantíssimo. Sim. É engraçado, né? Agora, se você pegar... Aí esse livro tem uma mocinha de verdade, né? Que é a Maria Alva, né? A Maria Alva que foi mantida em cativeiro pelos irmãos para não se casar e não dividir a herança. Olha que ponto chega o patriarcado, o machismo. Não, e acho que é interessante também a Maria Moral com a Maria Alva, porque ambas têm a liberdade, né? Ou quase isso, só que conseguem de formas diferentes, né? Sim, sim. Ah, olha só, a Maria Alva é doce, é romântica. A grande questão dela, da vida dela, é casar e viver um grande amor. Se você pegar a Maria Moura, com a idade da Maria Alva, com 17 anos, mocinha indefesa, ela foi seduzida pelo Liberato? Será que ela foi mesmo? Certamente ela seduziu o Jardilino. Certamente ela seduziu o Jardilino. E a culpa maior que ela carrega foi ter se deitado com o Liberato. Porque ela se deitou com o assassino da mãe dela. Aí eu fico pensando, né? Quem seduziu quem? Porque ela faz aquele jogo, né? De menina indefesa, tal, faz de conta que você tá... Até o Liberato, eu acho que foi ela que seduziu. Com certeza. Eu acho que quando a mãe dela era viva, ela já devia ter um quezinho pelo Liberato ali. Ela não tinha muitos escrúpulos, né? Eu acho, nenhum, aliás. Desde sempre, né? Desde sempre, né? Porque ela era menina, né, quando tudo aconteceu, né? Aí você pega o Duarte, é engraçado, né? Outro personagem que narra. O Duarte. O Duarte, você pega a fala da Maria Moura. Quem pode, pode. E podendo, faz. A gente vê a Maria Moura que pega o que quer. E aí a gente vê um Duarte que, apesar de ter nascido liberto, apesar de ter nascido alforriado, ele dizia assim: eu estou só seguindo os conselhos da minha mãe. Moleque, conhece o teu lugar? E assim que indicava os lugares lá, o lugar dele eram os brancos, os ricos, os senhores, as sinhás, embora ele fosse forro. E a Maria Moura, né? Que quando quis deitar com ele, deitou com ele. Quando o Cirino apareceu, colocou de escanteio, como se ele fosse uma peça. E ele se colocava naquele lugar para ser utilizado, usado, e entendia. Ele tinha que saber o lugar dele. É muito triste isso, né? Você não acha que tem um pouco de racismo também por parte da Maria Moura? Eu acho que tem toda uma estrutura da época, né? Tem toda uma estrutura da época. Eu acho que... 1930. 1930. As pessoas
Elas ainda tinham uma pegada muito racista, muitas pessoas eram racistas, muitas. E mesmo naquele tempo, a Maria Moura, ela deitava com um negro. Mas ela falava, por exemplo, o Jardilino. O Jardilino, ela falava assim, aquele caboclo, tá achando que é quem? Ela nunca falou desse jeito sobre o Duarte, mas ela falou do Jardilino, que é o caboclo que serviu na hora em que ela quis que ele matasse o Liberato, que ele matasse o Liberato. Mas virou um caboclo, quem ele acha que é? Aí ela empina o narizinho e ela é a sinhazinha. Como também, e você vai ver, naquela época que existiam escravos, que os homens, como o pai do Duarte fez? Eles se deitavam com a escrava, tinham vários filhos espalhados pela senzala, só que não podiam se casar com aquele, não se casavam com a escrava. Normal ter caso. E o que ela fez, nada mais fez, foi que o que os homens faziam na época, ela se deitou com uma pessoa negra, embora fosse fogo, mas ela fez exatamente isso. Ela fez exatamente o que fazia na época. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas, 90% eram racistas mesmo, né? Era o que imperava na época. É o retrato de uma época. Eu acho que sim. Tem uma pegada de racismo aí. Com relação até ao Duarte. A forma como quando ela vê que ele está chateado, ela está apaixonada pelo Gergelino, pelo Cirino, ela pensa nele, ela fala assim, sabe, eu não tenho que dar satisfações, eu não tenho que nada, me divertir, usei e acabou. E ele ele foi lá e falou, né, moleque, conhece o teu lugar? Ele se coloca nesse lugar, porque também ele sentiu isso. Eu acho que essa rejeição, aliás, para uma pessoa como o Duarte, que vive nesse lugar, em que você é regido por essa frase, moleque, conhece o teu lugar, qualquer movimento que alguém faça, ele já vai levar para esse lugar. E quando ela rejeitou, e pega o Cirino, branco, olhos claros, claramente eu acho que ele se sentiu assim, meio numa questão assim, de rejeição por causa da pele, por causa da cor. Eu acredito nisso. Concordo. Bastante. A forma como ela fala, não tanto dele, né? Você não vê muito da questão do negro, mas do caboclo, né? Que ela fala. Ela fala com um profundo desprezo. Mas ela utilizou, ela foi lá, se esfregou, seduziu, né? Fez promessas que ela não queria cumprir. Matou o Liberato, fez a armadilha para matar e depois foi se deitar com o Duarte. E parecia que estava encantada por ele, até apareceu o Cirino. Que, na verdade, o Cirino deu para ela o quê? Um estupro. E ela se apaixonou por aquilo. O Duarte estava lá, todo amor, todo não sei o quê. Aí a gente volta para a questão de ser dominada. Da necessidade de dominar que ela tinha, mas ela queria alguém mais forte por trás dela, e aí vem aquela sociedade patriarcal que está ali na mente dela de alguma forma. É um conflito isso para ela. Não, eu achei muito ousado. Muito. E assim, se você for ver também, se o Cirino fosse um pouquinho mais paciente, um pouquinho menos, ele teria tudo dela. Ela iria virar uma sinhá. Ela iria virar uma sinhá, cuidar das coisas da casa, enquanto ele sairia para fazer as coisas. Com certeza, pela paixão que ela estava carregando por ele, com certeza ela faria isso. Com certeza. Né? E é engraçado, né? O livro tem umas expressões, né? Por exemplo, encarnado. Eu acho interessante, assim, que a Raquel é de lá, né? Então ela usa essas palavras, né? Encarnado, né? Aí você vai ver vermelho, né? Encarnado. Encarnado de carne, né? Carne, vermelho. Não, eu achei um retrato muito fiel, assim, do sertão, né? Da jagunçagem. Eu achei muito interessante. Porque ele é bem fiel, ele traz essas palavras, ele traz esses temas. Enfim, eu achei... Assim, não sei se você teve a oportunidade de ler o Grande Sertão Veredas, Sim. Mas, assim, óbvio, totalmente diferente. Mas tem essas relações muito parecidas, sabe?
dos termos, assim, utilizados. Só que tem muito, mas o Grande Sertão Veredas ele é mais difícil de ler do que esse daqui, Não. com certeza, né? Porque... Com certeza, o Grande Sertão Veredas é muito mais difícil de ler. Muito mais difícil de ler mesmo, sabe? Não dá para... Quer dizer, para você ler assim com a facilidade que você lê esse daqui, né? Esse livro aqui você vai numa... Cada só. Não, com certeza. Primeiro que assim, ele já é separado de capítulos, o que já é um grande avanço para o Grande Sertão Veredas. E já não tem aquele começo lá do pães ou pães e a questão de opiniões. Ai, Cris, a gente está começando a encaminhar para o final. O que mais você... Tem mais alguma coisa a adicionar sobre a Maria Moura? Não, acho que eu falei tudo. Acho que eu cerquei tudo aqui, os assuntos, os personagens que me interessavam. Eu acho que eu cerquei aqui. Será que tem alguém que queira falar alguma coisa? Não, eu acho que você descreveu maravilhosamente bem, Cris. Como sempre, a sua participação é sensacional, muito, muito boa. É uma coisa para gente refletir, mas sensacional. A indicação foi maravilhosa. E principalmente essa crítica construtiva que você fez foi de arrebentar, Cris. Ai, obrigada. Congratulations, muito bom, muito bom. Obrigada. Como sempre, né, Cris? Como obrigada, sempre. gente. Muito obrigada e espero todos vocês nos próximos encontros de 2026. Com mais livros, mais temas, mais coisas a discutir e mais participações da Cris também. Muito obrigada, Cris. Olha, para quem a gente não conversa mais, feliz ano novo, um bom 2022 para todo mundo. Cris, a gente vai se ver, porque a gente vai continuar. Mas, olha, para todos os outros, um bom Natal para todo mundo. Né, Cris? Isso aí. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Que venha um 2026 maravilhoso. Com muitas leituras. Muitas leituras. Muitas leituras. Obrigada, gente. Obrigada. Beijinhos, gente. Gente. Tchau. Tchau.